Olá, meus queridos, sejam bem-vindos ao meu Place. Hoje, meus colegas, e sem mais delongas, nós vamos retomar o nosso dueto do luto. Nós tínhamos dado início a esse dueto, ao estudo desse dueto, se eu não me engano, na semana retrasada. Em função de alguns imprevistos, eu acabei não podendo postar essa continuidade na semana passada. Mas o que importa é que estamos de volta agora com a saideira para realmente completar esse dueto, com ninguém menos, ninguém mais que Natrum Muriático. Meus queridos, eu sempre digo que eu gostaria que chovessem certas homeopatias no planeta inteiro. Eu sou contra qualquer tipo de universalização em se tratando de homeopatia, mas há 3 homeopatias que eu acredito que beneficiaria todo e qualquer ser humano presente nesse momento, nesse planeta. Essas 3 são as seguintes: a calcária carbônica, o oxigênio e natro muriático, que será o tema do nosso estudo de hoje. Calcária carbônica porque nós precisamos de uma vez por todas entender que o mestre, a referência que nós precisamos para guiar a nossa jornada não está lá fora, está sim aqui dentro. Oxigênio, oxigênio, meu Pai eterno, para finalmente tirar esse ranço de vitimismo, de mimimis, principalmente na nossa geração atual, para que a gente amadureça e assuma responsabilidade pela nossa própria vida, sem esperar que nos deem tudo de bandeja, apenas porque somos supostamente vítimas. Então veja se não deveria chover oxigênio no nosso planeta, pessoal. E por fim, natro muriático, pessoal, porque natro muriático cobre maior parte dos lutos antigos ou das sensações de luto. É aquela tristeza, meus colegas, contida, aquela tristeza que muitas vezes o indivíduo já não consegue atribuir uma causa a ela. É uma ferida que ela está sempre, num certo sentido, semi-aberta. Ela não está completamente cicatrizada, o indivíduo ainda sente alguma dor, alguma tristeza advinda daquela experiência, daquele acontecimento, em geral, a perda de um ente querido, em geral também uma ruptura afetiva. Meus queridos, a minha aula de Ignácia, ela levantou algumas dúvidas e a maioria dessas dúvidas girava em torno do luto antigo e recente. Letícia, como que eu estabeleço essa diferença entre o luto antigo e o luto recente? O que vale aqui é o critério cronológico, eu tenho que avaliar quando, ali na linha do tempo da biografia do indivíduo, aquela experiência de luto começou a ocorrer? Não, pessoal, não necessariamente. Essa noção, até mesmo essa noção de recente e antigo, ela tem que partir da percepção do indivíduo. Em Ignácia, nós temos um luto que ainda é vivo, ele é um luto pulsante. A pessoa sabe claramente qual é a pedra no sapato dela, tem essa percepção, ela fala daquilo como se tivesse acontecido ontem, mas muitas vezes aquela ocorrência já tem muitos anos, e ela fala daquela experiência traumática de luto, colegas. Ignácia fala com sentimento, mas é um sentimento vivaz. Muitas vezes com traços de raiva, com traços de indignação, mas nós não vemos essa indignação, essa emoção muito fresca, muito aflorada em natro muriático. Por isso que essa percepção em natrum do luto é considerada uma percepção de algo que parece que já aconteceu há mais tempo. Sem dúvida nenhuma, a pessoa não processou aquele luto. Ela interiorizou, ela suprimiu aquele luto no âmago mais profundo do seu ser, de uma forma que é difícil para ela, como eu disse no início, identificar qual a causa daquela ferida, daquela tristeza constante. É uma pessoa que está sempre amargurada, mas ela não consegue atribuir uma causa e, consequentemente, ela não reage com essa contumácia emocional, com essa vivacidade emocional toda, como é o caso de Ignácia, em que nós ainda percebemos aquele vínculo muito intenso com a experiência traumática que gerou aquela sensação de luto. Então, em um caso, em Ignácia,
Nós temos reações emocionais exacerbadas, ainda muito evidentes em natro. Essas explosões emocionais, muitas vezes, elas são ausentes. É uma tristeza silenciosa. Natro muriático, pessoal, para quem não sabe, é a combinação do elemento sódio com o elemento cloro. Ah, Letícia, então é a homeopatia do cloreto de sódio? Exatamente. O nosso sal convencional, sal vendido em supermercado. É a homeopatia exatamente dessa substância, tirando ali, obviamente, o iodo. Então, meus queridos, a partir dessa constatação, nós podemos chegar a uma conclusão. Só partindo aqui da constatação da composição química dessa substância, nós podemos concluir que há um elemento ali de conservação. Obviamente, como estamos tratando de natro muriático, essa conservação ela se estende ao âmbito subjetivo, ou seja, é uma pessoa que vai reter determinada emoção por muitos anos. Natro muriático, meus queridos, é a homeopatia do mártir, da pessoa que ela realmente acredita que a vida é um martírio que precisa ser conduzido à base do sofrimento. O sofrimento é a pimenta, entre aspas, da vida. Então, é a figura do mártir, o mártir que passou por um processo de luto e por isso mesmo ele acredita que a vida é um martírio. Esse luto, lembre-se, colegas, eu posso estar me referindo à perda, ao falecimento de um ente querido ou de alguém com quem eu tinha um vínculo muito profundo, ou eu posso estar falando de uma ruptura afetiva, divorciados e companhia limitada. Então nós temos lutos dessa natureza, mas temos também um tipo de luto que natro muriático pode contemplar perfeitamente, que é o luto advindo da quebra de expectativa. Às vezes eu não tinha um vínculo tão profundo com aquela pessoa, com aquele grupo de pessoas, mas eu confiava, eu acreditava naquela pessoa, eu tinha uma expectativa de que aquela pessoa ela ia se comportar de certa forma, eu tinha uma expectativa de que eu poderia contar com ela, eu tinha uma expectativa de que ela ia me impressionar em algum momento, mas eu percebi que essa expectativa não correspondia à realidade. Situações como essa, meus colegas, de quebra de expectativa, especialmente dependendo das condições dessa quebra, podem se encaixar nessa categoria dos lutos contemplados e harmonizados por natro muriático. Pessoal, toda homeopatia apresenta uma dualidade, porque o nosso inconsciente, ele entende determinada energia como sendo aquela energia e pronto. Não importa se a gente está falando de um polo daquela energia ou de outro. Por isso que sulfo, por exemplo, nós conhecemos sulfo como o farrapo. Ah, a pessoa aquele mendigo ali da esquina, vou dar sulfo para ele. Só que, no entanto, essa é uma figura relativamente estereotipada e muito limitada de sulfo, meus queridos. Porque essa homeopatia poderia ser indicada perfeitamente para alguém que gosta muito de se assear, em termos de vestimenta. Isso é uma clara evidência de que o nosso inconsciente ele é realmente apolar, como inclusive nos enfatiza Schouten. O que é interessante também, pessoal, não sei se vocês sabiam disso, mas as culturas mais antigas que tinham essa sabedoria, esse contato mais estreito com o nosso universo espiritual, subjetivo, elas já tinham tanta consciência disso, de que o inconsciente realmente ele não estabelece polaridades, nós temos apenas energia e não polos dessas energias, que no Antigo Egito, por exemplo, se utilizava exatamente a mesma terminologia para chamar o fraco e o forte, o corajoso e o covarde. Exatamente a mesma palavra para definir esses tipos de personalidades que no primeiro momento parecem antagônicos. Nas personalidades homeopáticas, meus queridos, levando em consideração que essas personalidades elas se desenvolvem a partir de um núcleo do inconsciente, de uma crença limitante específica que está enraizada no inconsciente, essas crenças limitantes, em se tratando de personalidades homeopáticas, elas também vão apresentar facetas opostas, facetas duais. Em natro muriático, nós podemos ver duas
possibilidades. Nós podemos ver duas manifestações nátrico de nátrico muriático, que vai gerar personalidades completamente distintas. Eu vou falar sobre o primeiro tipo. Nós podemos encontrar um tipo natro que vive a seguinte crença: vou machucar, tenho que machucar para não ser machucado. A partir daqui, meus queridos, vocês já começam a entender que essa versão de nátrico muriático é a versão defensiva de nátrico muriático, é a pessoa que ela ataca, mas com o intuito de se defender. Quem são essas pessoas, pessoal? São aquelas pessoas que elas querem ser amadas, elas querem estabelecer um relacionamento profundo com o outro, mas elas morrem de medo de levar uma facada no coração, morrem de medo de amar efetivamente. E aí elas não abrem o coração delas por medo de serem apunhaladas. Então é uma pessoa que ela está ali nessa postura defensiva. Só que veja bem, ela não apenas se fecha, ela fica ali sempre naquele vou me abrir, não vou me abrir, vou confiar, não vou confiar, vou amar, não vou amar. Só que além dessa hesitação, essa pessoa ela pode realmente atacar o outro, com o intuito de prevenir ser atacada. Então, para que ela não receba apunhalada, ela já vai dando apunhalada no coração dos outros, ou seja, ela causa nos outros justamente aquele sofrimento que ela tenta evitar a todo custo. Esse tipo, pessoal, é um dos tipos mais comuns de nátrico muriático. É aquela pessoa que ela sofreu um baque, muito provavelmente ela já se abriu, ficou nua e crua ali para o seu amante, ou para aquela pessoa com quem ela nutria uma alta expectativa de uma relação ali simbiótica, uma relação com duplo crescimento e assim por diante, e ela sofreu uma grande decepção. E ela resguardou aquela experiência sob a forma de luto e ela jura para si mesma que vai evitar a todo custo a repetição desse quadro. Então ela machuca os outros antes que ela leve um baque novamente. Outra possibilidade, meus queridos, não ser machucado para não machucar. Nesse primeiro caso, pessoal, essa pessoa ela parece hostil. Na verdade, nesse caso aqui, muitas vezes a gente pode ter a impressão de que a pessoa ela tem muito impessoal, de que ela não tem empatia nenhuma, mas na verdade ela é pura sensibilidade. Ela só não tem coragem ainda de deixar isso evidente, de deixar isso óbvio, visível. Aqui, a vulnerabilidade é algo visível, mas a pessoa começa a construir uma fortaleza, uma zona de proteção, muros de proteção, vamos colocar dessa forma, para que ela não seja machucada, porque esse indivíduo, quando está vibrando aqui, ele tem consciência de que ele é uma pessoa muito suscetível, muito frágil, muito vulnerável. São pessoas que podem, inclusive, utilizar com frequência esse termo vulnerável. Então, a pessoa que vai se recolhendo não ataca, como é nesse caso aqui, meus queridos. Aqui, a pessoa ela adota, primeiramente, uma pessoa defensiva. Ela não sai atacando primeiro, como aqui. Ela primeiramente vai se defendendo, constrói um estilo de vida onde ela se sinta protegida no tocante ao quê? A possíveis decepções. Como é que a gente evita decepções, meus queridos? Isso é praticamente impossível. Então essa pessoa em geral vai ser mais sozinha, ela prefere estar só, porque ela sabe que se ela levar uma apunhalada no coração, há altíssimas probabilidades dela revidar. Então o ataque, perceba que ele vem agora como consequência. Aqui o ataque está no primeiro plano, aqui em segundo plano. Vou me defendendo. Mas se alguém entrar no meu domínio, quebrar meu coração, vai levar chumbo grosso, vou partir para cima.
Então o ataque ele aparece a posteriori. Mas eu gostaria muito, meus queridos, de falar sobre esse primeiro tipo aqui. Eu conheço muitas pessoas que vibram alguma de suas camadas nessa primeira possibilidade aqui. Essa primeira, mais difícil de ser encontrada, normalmente essa se transforma nessa, porque é muito difícil, pessoal, nós construirmos essa realidade utópica, para dizer de passagem, em que você se torna uma pessoa intocável, que nada te abala. Você constrói uma realidade onde nada te abala. Só que não é sustentado por muito tempo. Em breve, nós teremos esse natrum muriático. Esse natrum, conforme eu já havia dito, ele adota uma postura de defesa afetiva. Nós temos a nítida sensação de que a pessoa construiu um muro ao redor dela. Ela pode ser empática, ela pode ser muito simpática. Natrum, quando não construiu uma muralha ainda muito grossa, ainda muito densa, pessoal, pode ser uma pessoa de facílimo convívio, pessoa extremamente empática, uma pessoa solícita, uma pessoa que gosta de se expressar, comunicativa, independente. Aqui nesse estágio que a pessoa ela apresenta essa vulnerabilidade de forma mais visível, é o contrário. Essa pessoa já pode ser extremamente dependente dos outros, precisa de todo mundo para tudo. Aqui, como realmente essa muralha já foi construída, procura ser o mais independente dos outros possível. Então essa pessoa, a primeira percepção que você tem quando a muralha defensiva é muito grossa, quando ela é muito inacessível, a primeira impressão que você tem é que você nunca vai conseguir chegar nessa pessoa. Você nunca vai conseguir quebrar aquele gelo naquela pessoa. Não é possível acessar o coração daquela pessoa, de tão amarga. Mas o que eu gostaria de enfatizar é que existem duas situações que podem quebrar essa muralha, desse natrum em particular, que é o sexo e também o álcool. Músicas podem melhorar natrum, só que natrum, como vibra muito intensamente no luto, vai preferir músicas que tenham essa mesma temática, que reforcem aquele sentimento que ele fica remoendo por 1000 anos. Então as músicas, a preferência de músicas será com essa aura fúnebre, aura mais, entre aspas, emo e assim por diante, mais ou menos essa linha. Essa muralha, como eu disse, meus colegas, pode ser quebrada com sexo e álcool. Portanto, quando essa pessoa está no ato sexual, você tem a impressão que, nossa, eu estou transando com outra pessoa, não foi aquela pessoa que eu conhecia, aquele muro, aquela pedra. É outra pessoa completamente diferente. Quando está bêbado também, é como se você tivesse à sua frente outro indivíduo, carinhoso, afetuoso, abraça todo mundo. Os muriáticos em geral, pessoal, quando eles estão sem essa muralha defensiva, eles gostam muito do tato, desse contato tátil. Então, pessoal, quando nós nos deparamos com essa versão, nós vamos em geral encontrar uma pessoa mais retraída. Essa pessoa, consequentemente, ela pode buscar por vias de expressão, que não seja pela interação humana, porque ela já entendeu que relação humana não é para ela, é sinônimo de coração partido e assim por diante. Então, relações humanas é uma realidade que está vetada para esse indivíduo, a menos que essa muralha seja quebrada com esses recursos. E ainda, meus queridos, são pessoas que podem buscar expressar o seu desejo de estar com o outro, de empreender um novo relacionamento através das artes. Todavia, meus queridos, lembre-se, natrum muriático, eu sempre peço a vocês que vocês situem aquela homeopatia em algum dos reinos, ou mineral, ou vegetal, ou animal. Natrum muriático é um sal, então nós podemos situar sem problema nenhum, sem sombra de errar, natrum muriático como um mineral. Em sendo mineral, lembre-se, meus queridos, nós temos uma personalidade afeita a estruturas de apoio, de suporte, de estabilidade. Estrutura também é um sinônimo de organização, em alguma medida.
Então a expressão artística do natro muriático tende a obedecer esse mesmo padrão. Não são artistas plásticos, por exemplo, que vão optar por artes abstratas, por exemplo. Vão optar por uma arte mais comportadinha, com traços bem definidos, seguindo uma técnica específica, uma técnica que não é tão ousada assim. Então nós podemos ver, mesmo na expressão artística, um certo vínculo com a organização, que é típica das personalidades minerais. Letícia, eu conheço Pulsatila como aquela personalidade que vai melhorar todos os sintomas com afeto, com consolo. E natro muriático eu conheço como aquela personalidade que vai rejeitar, que vai até agravar muitas vezes com consolo. Sim, pessoal, isso é realidade em alguma medida. Natro muriático, realmente, se ele está pé da vida, naqueles momentos ali de azedume, são pessoas que costumam reclamar e ter uma perspectiva muito pessimista da vida quando está muito desarmonizado. Então são pessoas que começam ali a lamentar, se lamuriar e assim por diante, e realmente não console natro se ele estiver nesse estado, que ele vai te empurrar, ele vai negar o consolo, enfim. No entanto, pessoal, se natro respeitar muito aquela pessoa que está proporcionando consolo, se natro realmente acreditar que aquela pessoa tem um conselho bom a lhe trazer naquele momento, natro vai ser um pouquinho mais receptivo. Não tanto, mas ele vai se abrir um pouquinho mais. Então, eu faria a seguinte observação em relação a essa aversão ao consolo. Aversão ao consolo, desde que não haja uma devida relação de confiança com aquela pessoa que está tentando consolá-lo. Essa pessoa, natro considera aquela pessoa capaz de consolá-lo, então ele tende a ser um pouco mais receptivo, sim, com o consolo. Algumas curiosidades, pessoal, deixar claro, e eu até já recebi alguns e-mails com esse tipo de, entre aspas, reclamação. Pessoal, as aulas que eu tenho, meus queridos, disponibilizado aqui para vocês no YouTube, elas estão longe de esgotar o assunto que elas estão tratando. Então, pessoal, de jeito nenhum, isso aqui é um curso de natro muriático, isso é uma videoaula do YouTube. Nos meus cursos, sim, a gente pode se aprofundar indefinidamente nessa personalidade sozinha. A gente já teria ali talvez 8, 10 horas de videoaula. Nesses vídeos, pessoal, eu trago a vocês o núcleo, o coração da personalidade, com alguns sintomas que vêm como consequência desse núcleo, ou seja, eu não vou falar de tudo que gira em torno dessa personalidade, meus queridos. Então, algumas pessoas dizem que você não falou disso, você não citou isso ou aquilo. Pessoal, realmente não é essa a minha proposta, sem querer ser grossa. E agora, eu vou trazer a vocês algumas particularidades, que não são todas as particularidades dessa personalidade. Estou enfatizando novamente. Então, pessoal, nós temos alguém que vai melhorar ou piorar na praia. Em geral, a praia melhora os sintomas de natro, mas nós podemos ter exceção às regras, vamos colocar dessa forma. Nós temos também alguém que pode ter uma propensão maior a herpes labial. Temos pessoas cujas dores nas costas podem melhorar muito, significativamente, quando elas deitam numa superfície dura. Nós temos pessoas com tendências a ressecamentos em geral. Obviamente, pessoal, a gente não poderia esperar menos que isso, levando em consideração que é a homeopatia do sal. Em sendo ainda a homeopatia do sal, nós podemos ainda enfatizar a sede aumentada, e são pessoas que têm uma certa intolerância ao calor. Como eu já havia mencionado, as músicas com as quais natro vai se conectar, pessoal, são aquelas músicas com uma atmosfera mais densa, que remeta à tristeza, à melancolia e à depressão. E ainda, se estamos falando de sal, como eu disse também no início, estamos falando de conservação. Então é alguém, pessoal, vocês já devem ter ouvido isso em alguma aula sobre natro muriático, é alguém que vai se lembrar de maior parte dos eventos que giraram em torno de algum relacionamento. Então, o dia do primeiro beijo, quando vai ser o casamento do fulano,
Como é que foi a virada de ano de 2012, a minha virada de ano de 2013, com quem eu estava, o primeiro presentinho que eu ganhei do meu namorado, enfim, são pessoas que conservam lembrança. Isso, meus queridos, é típico, é algo que a gente pode deduzir de todas as personalidades minerais, porque como eu havia mencionado a vocês, são pessoas que têm uma conexão muito grande com estruturas a nível de convenções também, pessoal. Então são pessoas que valorizam muito, por exemplo, a instituição do casamento, a instituição da religião, nascimento de um filho, eventos como chá de bebê, a despedida de solteiro. São pessoas que realmente têm muita conexão com essas conveniências, especialmente se elas giram em torno de relações humanas, de relacionamentos. Bom, Letícia, e quando ocorre realmente a ruptura, e essa ruptura é a ruptura que vai justificar o luto, como essas pessoas tendem a se comportar num primeiro momento? Bom, pessoal, em geral, quando essas relações que eram importantes para Natron, que eram caras a Natron, elas se rompem, Natron vai culpar o outro, ou seja, vai delegar a responsabilidade da ruptura para o outro e para si também. Eu digo que seria 50%, 50%. Delega 50% da responsabilidade para o outro e 50% para si. E no tocante a si mesmo, como Natron se culpa? Quando é mulher, é muito mais fácil da gente deduzir, da gente perceber isso, meus queridos, porque a mulher, ela começa a vir com o seguinte discurso, normalmente. Eu acho que eu não era bonita o bastante. Eu acho que eu estava gorda, eu acho que eu não estava sedutora o bastante, eu não estava atraente o bastante. Nossa, eu devia ter cuidado melhor da casa, eu devia ter me dedicado mais ao cuidado ali do nosso ninho, eu devia ter sido mais mulher, enfim. No caso do homem, um discurso parecido pode se dar também. O homem pode culpar a própria aparência. No caso do homem, eles costumam culpabilizar muito o desempenho sexual deles. Eu acho que eu não estava proporcionando muito prazer para minha parceira. Não, eu acho que eu estou um cara broxa ultimamente, enfim. Então nós vemos claramente uma delegação de responsabilidade, de culpa pela ruptura para o outro e para si mesmo. Por isso, meus queridos, que nós podemos encontrar rubricas relacionadas a Natron muriático como algo nesse sentido. Feia, sente-se como feia, no caso, quando se olha no espelho. Se eu não me engano, essa rubrica está em Natron muriático, mas essa rubrica, pessoal, ela procede justamente nesses momentos ali de pós-ruptura, imediatamente após a ruptura, que a mulher realmente, no caso da mulher, ela tende a delegar um pouco da culpa, digamos assim, da ruptura, à aparência dela. É porque eu não estou bonita, é por isso que ele foi embora. Meus queridos, gradativamente eu quero começar a introduzir vocês no universo de Schouten, que definitivamente, se vocês começarem a se familiarizar mais com a linguagem de Schouten, vocês vão começar a ter um entendimento de homeopatia tão profundo que vai ser como se vocês estivessem redescobrindo a homeopatia. Eu inclusive aproveito essa oportunidade, pessoal, para divulgar um curso online do método periódico de Schouten que o nosso querido professor Walter está preparando. O professor Walter, ele é diretor da Escola Brasileira de Homeopatia. O site da Escola do Professor consta aqui abaixo na descrição do vídeo. Sugiro veementemente que vocês visitem o site do professor Walter, e hoje ele é o mestre do método periódico no Brasil. Então mantenham-se informados, ele está estruturando esse curso, provavelmente será iniciado no ano que vem, ali no primeiro trimestre do ano que vem. Eu sugiro que vocês coletem mais informações, se vocês estiverem interessados, com a minha querida colega Fabrícia. O e-mail de contato dela também consta aqui abaixo. E sugiro, pessoal, que se vocês tiverem oportunidade de participar, não tem desculpa, porque é 100% online, participem, porque será um novo horizonte homeopático em suas vidas, sem exagero nenhum. Vou enfatizar muito isso, meus queridos, que estamos agora no Novembro Verde, e em se tratando de Novembro Verde, eu vou tentar, não posso garantir para vocês, mas eu vou tentar lançar alguns mini vídeos
acerca de alguns assuntos muito controversos em homeopatia, mesmo para quem estuda muito homeopatia. Acredito que um dos principais temas controversos seja a definição de homeopatia como um saber científico, dinamizações. Essa é de longe uma das maiores dúvidas dos meus colegas. Letícia, qual dinamização eu indico? Então, de forma equivocada, qual potência eu indico? E também o que é exoneração, o que é agravamento e o que é retorno de sintoma antigo. As pessoas ainda têm muita dificuldade de definir do que se trata, se é patogenesia, o que está acontecendo com o meu cliente ali. Então eu pretendo gravar mini vídeos ainda nesse mês de novembro esclarecendo sobre esses pontos. Será a minha homenagem ao Novembro Verde. E ainda, meus queridos, por essa semana eu vou disponibilizar o meu curso Calcárias e a Força Interior novamente pelo seu preço promocional, mas atenção que é apenas até o final dessa semana. Meu curso sobre calcárias, pessoal, ele aborda as calcárias sob dois vieses diferentes, o viés de Schouten e o viés de Shankaran, mesclados para o entendimento mais profundo dessas personalidades. Mas voltando, meus queridos, eu quero trazer vocês, como eu havia dito, gradativamente mais e mais ao universo de Schouten. Schouten, para quem não conhece, meus queridos, trabalha com a leitura de personalidades, de sistemas de crenças do indivíduo através do método periódico. Então ele chegou à conclusão, meus colegas, que cada elemento da tabela periódica tem a sua assinatura psíquica, tem o seu sistema de crença específico. Em suma, fazendo um resumo bem grosseiro, se trata disso. Nátrio muriático não é a combinação do sódio com cloro? Então vamos conhecer um pouco mais a fundo o que são esses elementos segundo o raciocínio de Schouten. Bom, meus queridos, isso não vai ser uma aula de química. Eu sei que já tem gente aí quase chorando porque está lembrando dos traumas do ensino médio, mas não se preocupe, não será uma aula de química orgânica, fiquem despreocupados em relação a isso. Mas vamos lá, meus queridos, eu só vou me ater aqui ao que é realmente importante. A família 1A da tabela periódica é aquela primeira coluna da tabela periódica. Primeira coluna, coluna vertical, ali nós temos esses elementos. Nós temos o hidrogênio, logo abaixo o lítio, logo abaixo o nosso querido sódio, logo abaixo o nosso querido potássio, logo abaixo o nosso querido césio. Estou tentando lembrar aqui, pessoal, estou até hesitante que eu estou começando a esquecer. E o nosso querido frâncio. Veja bem, nós temos esses elementos aqui. E Schouten, pessoal, concede características à coluna daquele elemento e também à linha que ele ocupa. No caso específico do sódio, ele estaria ali na terceira linha da tabela periódica. Vou colocar aqui, terceira linha. Essa linha, meus queridos, Schouten a chama de série do silício, que o silício está um pouquinho mais à frente aqui na tabela periódica. Ou também série dos relacionamentos. Ao tanto que é fácil trabalhar com esse método, meus queridos, se você percebe que toda a temática de conflito da pessoa está no âmbito dos relacionamentos, você já pode encaixar ela aqui. De antemão, você já achou o medicamento, ou parcialmente o medicamento, que pode ser que ela precise de mais um elemento. Normalmente vai precisar de mais de um, meus queridos. Então, por que eu estou falando disso com vocês? Porque, veja bem, se ela está aqui, se esse indivíduo está aqui nessa coluna, ele é o sódio especificamente, porque ele é nátrio muriático, nós já podemos trazer as características dessa coluna para o elemento sódio. Quais são essas características, pessoal? Veja bem, a tabela periódica, em termos de colunas, ela vai até a 18ª coluna. Ela vai até aqui a coluna 18. E Schouten enxerga a tabela periódica como se fosse realmente, pessoal, uma caminhada. Uma caminhada que ela tem o seu ápice e a sua queda. Então, esses elementos que estão aqui, antes desse ápice, falam daquela pessoa que está ainda despendendo energia para começar a sua jornada e chegar nesse ápice.
Os elementos que estão aqui são personalidades que sustentam crenças limitantes girando em torno da decadência, da decepção, do abandono e assim por diante. Nós vemos claramente essa mudança de energia antes dessa coluna 10, porque aqui nós temos exatamente a 10ª coluna da tabela periódica, e depois as energias mudam completamente. Mas eu estou pensando em início de jornada, meus queridos, eu estou pensando em impulsividade. Impulsividade cabe no início de qualquer jornada. A gente vai começar algo e a gente não tem experiência nenhuma. Em geral, o nosso primeiro passo, ele pode ser interpretado como um passo impulsivo. Outra característica, espontaneidade. Espontâneo, natural, primordial, é o número 1, é o começo. Eu ainda não tenho background nenhum, não tenho experiência nenhuma. É óbvio que eu ainda sou vulnerável. Mas, se eu estou começando alguma coisa, é óbvio que eu ainda estou sozinho. Mais ainda, outras deduções. Estou começando, definitivamente sou imatura. Imaturo ou imatura. Se é uma pessoa imatura, pode mudar de ideia a qualquer momento, pode pensar que vai fazer alguma coisa, daqui a pouco muda completamente, desiste e assim por diante. Mas isso tem íntima relação com a impulsividade, íntima relação com a sua falta de experiência. Por que eu estou enfatizando isso, pessoal? Porque todas essas características são percebidas em todos esses elementos, só que em Natron, veja como é simples. Você transfere todas essas características para o universo das relações. É simples assim. Então você começa a entender que Natron, todos os Natrons em geral, como todos contêm sódio, eles vão ser pessoas imaturas nos relacionamentos. Vão ser pessoas impulsivas, onde? Em que sentido, Letícia? Nos relacionamentos. Vão ser pessoas espontâneas, naturais, no universo das relações, vulneráveis no universo das relações. Veja como é simples trabalhar com essa metodologia. Em complementação, meus queridos, ao elemento sódio, nós temos o elemento cloro para constituir natro muriático, ou seja, cloreto de sódio. Onde o sódio está aqui na tabela periódica? Ele se situa também, meus queridos, na série do silício, que é a série das relações humanas, dos relacionamentos. Então ele está aqui, nessa mesma linha, está na família 17A, ou seja, ele está quase no final da sua jornada. No final da jornada em que sentido, Letícia? No sentido das relações. Sempre, pessoal, cruzem o tema da coluna com da linha, no caso da aplicação do método periódico, que vocês tenham um entendimento da essência daquele elemento. Então, o cloro está aqui. Antes dele, nós temos o flúor, abaixo o bromo, ainda abaixo o iodo e, por último, aqui o astato. Mas vamos nos ater aqui ao cloro. Quais são os temas, meus queridos, dessa coluna, da coluna 17A, segundo Schouten? Veja bem, pessoal, mesmo que você não saiba nada de método periódico, se você sabe que isso aqui já está no final da caminhada desse indivíduo, você já pode associar o universo da coluna 17 ao final. A pessoa também, como ela já está no final, a energia dessa coluna gira em torno da finalização, quase da conclusão. Nós podemos também perceber pessoas com uma sensação de condenação. Vou ser condenado a alguma realidade e eu não tenho o que fazer em relação a isso. É o fim. Vemos isso mais claramente em bromo, então vou evitar entrar muito em detalhes. Nós temos o deixar ir.
No meu vídeo sobre Ambra Grisia, eu já havia trazido a vocês a correlação do mar com o fim. Curiosamente, meus queridos, a maioria dos elementos que estão nessa coluna melhoram em contato com o mar, devido a essa afinidade arquetípica, a essa associação arquetípica entre a finalização representada pelo mar e o que elas estão sentindo ali dentro. Nós temos também clímax. Temos ainda, se eu estou falando de final, pode ser que não reste outra opção para mim a não ser fugir. Pode ser também que ainda não me reste outra opção a não ser o exílio. Então perceba que são todos temas, meus queridos, ligados à finalização. Agora veja bem, se eu transfiro essas temáticas para o universo das relações, a quais conclusões eu posso chegar? Veja bem, pessoal, eu estou rompendo, chegando ao final de quê? De relações. Então eu sinto que as relações chegaram ao fim. Portanto, nós podemos ter pessoas aqui antissociais também. Me sinto condenada a certa relação. Nós não tem jeito, eu tenho que ficar com essa pessoa mesmo a contragosto. É uma variante do tema dos muriáticos. Nós temos o deixar ir, que tem íntima relação com a ruptura, efetivamente. Ou, lembre-se dessa dualidade, presente em todos os elementos, sem exceção da tabela periódica. Eu posso ou deixar ir, ou ser extremamente apegado a certo relacionamento. Então, nós temos essa variante de tema também, presente tanto nos muriáticos como em qualquer elemento dessa coluna. Clímax. Isso aqui vale a pena explorar, porque aí nós podemos chegar a um tema que eu adoraria tratar com vocês ainda nesse vídeo, que é o tema da mãe. Quando a gente fala, meus queridos, em algum trauma envolvendo a mãe, ou algum conflito envolvendo maternidade, seja a maternidade que realmente a minha mãe exerceu para comigo, seja eu agora sendo mãe de uma criança, quando nós temos conflitos girando em torno da esfera maternal, nós temos o cloro. Assim como quando temos conflitos girando em torno do pai ou do exercício da paternidade, muito provavelmente teremos o elemento carbono como candidato à homeopatia desse indivíduo. Silício também, mas silício gira mais em torno da figura do pai como chefe de família, o chefe do lar. No caso do carbono, nós temos o pai como aquele transmissor de valores, aquele pai que funciona como uma referência da minha educação e assim por diante. Ah, Letícia, mas por que a mãe ela é representada pelo cloro? O que tem a ver mãe com muriático? Meus queridos, existe um clímax de relação maior do que mãe com filho? A mãe, ela comportou a sua criança no seu ventre. Ela tinha com o seu filho e mantém por muitos anos uma relação simbiótica. Nós não questionamos, nenhuma cultura na verdade questiona a relação simbiótica, a relação profunda de uma mãe com o seu filho. A mãe sabe o que o filho precisa, sabe que tem alguma coisa errada com ele, conhece em profundidade, intuitivamente ela sabe de tudo sobre aquele ser. Mesmo na idade adulta, mesmo que a criança depois futuramente vire as costas para ela, nós temos definitivamente, meus queridos, o ápice, o clímax dessa relação. Então, por isso que a maternidade ela se encaixa aqui, porque realmente nós podemos ver o clímax das relações humanas como o exercício da maternidade. É realmente o patamar de interação humana mais profundo que podemos chegar. E ainda, meus queridos, gostaria de fazer uma observação sobre esse deixar ir. Deixar ir, meus queridos, é o abandono de tudo. Obviamente, nós estamos nos atendo aqui ao universo das relações, é realmente abrir mão, romper uma relação. Mas esse deixar ir, ele pode, em alguma medida, parecer extremamente descontrolado. É uma pessoa que muitas vezes pode romper de uma forma traumática para si e para o outro. Porque o senso de abandono, de largar de mão, é muito grande. Em Flúor, nós vemos claramente isso. Que Flúor, ele já está ciente, ele já sabe que o fim está por vir. Porque olha aqui onde ele está. Está logo acima do cloro, na última, penúltima, na verdade, coluna da tabela periódica. Então, essa noção de finitude,
ela faz parte ali do cotidiano de Flúor. Flúor respira aquilo ali. Ele já sabe que vai tudo acabar, então vou fazer o que eu quero mesmo. Por isso que nós temos aqui os marginais, os psicopatas de uma forma geral, porque são pessoas com alto nível de inconsequência. Elas lidam com a finitude de uma forma extremamente responsável e descontrolada. Nós podemos ver isso também no muriático desequilibrado. Romper relações de uma forma muito traumática. Pode fugir, pessoal, com toda certeza. Fugir do quê? Dos relacionamentos. Porque em Nátrio muriático nós já concluímos que essa fuga ela é uma das principais ferramentas de autodefesa dos muriáticos. Por quê? Não quer ver mais seu coração quebrado. Então prefiro romper relações, prefiro fugir disso aqui, porque eu sei que eu vou me machucar. Então nós temos aqui essa crença sendo justificada e facilmente compreendida pela sua posição na tabela periódica, posição do cloro nesse caso. A partir disso, pessoal, já é fácil de deduzir que podem ser pessoas com tendência à não socialização. Portanto, o sentimento de exílio é de fácil compreensão, de fácil assimilação acerca do seu porquê. Eu me sinto à parte do grupo, não me sinto incluída no grupo. Me sinto exilada em outra parte. Na verdade, o exílio aparece como uma única opção de recomeço em se tratando do universo das relações. Embora esse sentimento ele seja muito mais marcante, meus queridos, no caso do iodo. Mas não vamos nos prolongar mais nos elementos da tabela periódica, apenas no que diz respeito ao sódio e o cloro, que é o tema do nosso estudo de hoje. Letícia do céu, mas por que você deu essa palhinha, entre aspas, de Schouten em se tratando do estudo de Nátrio muriático? Meus queridos, porque é mais fácil de vocês entenderem alguns tipos de sentimentos e alguns tipos de comportamentos de Nátrio muriático. Veja bem, meus colegas, você tem uma parte da personalidade que está no início da tabela e você tem outra que está praticamente na coluna oposta. Daqui você já consegue ter uma noção do grande conflito que Nátrio muriático vive. Porque veja bem, existe um impulso muito grande de estabelecer vínculos. Eu quero começar uma relação, que é o tema dessa linha, da tabela periódica, série do silício. Eu tenho esse impulso de começar uma relação. Só que veja bem, meus queridos, em se tratando de um impulso, principalmente porque me sinto vulnerável, principalmente porque me sinto sozinha. Só que veja bem, meus queridos, como é uma atitude que não parte de uma reflexão muito amadurecida, levando em consideração a imaturidade desse estágio 1, não são relacionamentos que, via de regra, tendem a prosperar, tendem a dar certo. Que a pessoa não refletiu muito para escolher aquela pessoa. Aquilo ali não partiu de uma base sólida, aquilo ali não partiu de uma ponderação racional. Aquilo ali foi puramente espontâneo, quase instintivo, o que é típico das personalidades que têm um pezinho aqui no estágio 1. Então, pessoal, nós já podemos entender por que essa pessoa sofre tantas decepções envolvendo o universo das relações. Claro, quando a pessoa é muito sensível, basta uma decepção para ela se fechar e nunca mais se abrir. Mas na maior parte dos casos, nós temos pessoas com nível de sensibilidade moderado, não tão intenso a esse ponto. Mas são pessoas que sempre que resolvem se envolver, abrir o coração, elas acabam em algum momento rompendo e muito rápido. O relacionamento não dura tanto assim. Então aquela pessoa, meus queridos, que você observa, que ela começou o relacionamento, aquela pompa, aquela alegria toda, mas você que é amigo, que está observando ali de fora, e dá uma olhada superficial que seja ali nas circunstâncias daquele relacionamento, você já sabe que não vai dar certo, que a pessoa não refletiu nem um pouco acerca da viabilidade daquela relação. Então isso é muito típico dos nátrios. Veja que contraditório, meus queridos. Ao mesmo tempo que eu tenho um impulso muito grande de começar uma relação, eu tenho um pezinho aqui no cloro, ou seja, eu tenho um impulso muito grande também de romper relação. Eu vivo com o pé no início e vivo com o pezinho lá no fim também.
E por isso, nós podemos ver uma faceta dos muriáticos, que é a necessidade de atenção, de chamar a atenção, me dê cuidado, me dê abraços, me dê carinho. Obviamente, isso tem íntima relação, meus queridos, com a figura da mãe, com a energia da mãe que está aqui. Só que a pessoa que exige muita atenção, meus queridos, que ela exige muitos cuidados, interiormente, inconscientemente falando também, é porque ela sabe que isso aqui vai acabar em breve. Então você percebe essa crença de que as suas relações estão fadadas ao fim através dessas mostras de carência excessiva. A carência de natro muriático, dos muriáticos de forma geral, meus queridos, não é aquela carência de sulfuro. A carência de sulfuro é aquela necessidade de atenção no sentido de ser apreciada. Olhem para mim, olha minha roupa, o quão linda eu estou, olha o quão inteligente eu sou, olha o quão filósofo eu sou. É essa necessidade de holofote em cima, de ser apreciado, ovacionado. Aqui nós temos essa necessidade do tato, de receber cuidado. Inclusive o termo cuidado é outra terminologia que se encaixa perfeitamente nos muriáticos. Por quê, meus queridos? Podemos estabelecer analogias para buscar o porquê da necessidade de cuidado ter tanta relação assim com o fim, com a finalização. Eu aposto, meus queridos, que se você se transpuser mentalmente para o seu leito de morte, se você nessa situação pensar nos seus entes queridos, eu duvido que vocês não sentirão o impulso de abraçá-los, para dar-lhe um beijo, um carinho de despedida. Quando morremos, pessoal, a terra, de certa forma, ela também nos abraça. É uma espécie de afago, a terra ela nos recolhe em seu útero. Então nós podemos também começar a compreender a partir dessas analogias o porquê do tato, do carinho, do afago, dessa atenção manifesta dessa forma, ter tanta relação com a finalização. O tato nos dá essa noção de como era estar vivo, de como era interagir com outro ser humano. Nos dá essa noção, essa lembrança do que é realmente interagir em última instância com o ser humano. Eu toco em você, então eu vejo que você ainda está aqui, você não se foi ainda. Pessoal, muito obrigada por terem me acompanhado mais uma vez nessa finalização do dueto do luto. Começamos com a Ignácia, concluímos agora com o natro muriático. Eu vou seguir a listinha ali de pedidos de videoaulas. O segundo lugar, depois de natro muriático, que realmente muita gente me pedia para falar sobre natro muriático, o segundo tema será Tuia. Meus queridos, agradeço muito vocês terem me acompanhado até aqui. Para compensar a minha ausência, eu decidi dar uma aula caprichada, uma aula mais longa do que o habitual. Todas são enormes, mas essa eu acredito que eu tenha me superado, levando em consideração o que o cronômetro ali já está me apresentando, uma informação bem assustadora, então o vídeo deve estar imenso, mas eu achei que seria viável para compensar esse meu longo tempo aí sem postagens no canal. Eu mesma já utilizei natro muriático, meus queridos, e o que eu percebo, que eu pude perceber em mim, e na maioria das pessoas para as quais eu indico natro muriático, é que nós recuperamos a nossa boa relação com a polaridade feminina da nossa personalidade, o que também beneficia os homens. Então eu sinto que a gente sente uma necessidade renovada de se arrumar, de se embelezar, de parecer mais belos para o mundo, de sermos mais carinhosos, de valorizarmos mais as pessoas que estão conosco nesse momento. Ter essa noção do fim, no fim das contas, pelo que eu percebi na prática, nos torna muito mais humanos. Na verdade, pessoal, é péssimo quando a gente se esquece de que a gente vai morrer, de que tudo isso aqui vai acabar em algum momento. Então, o primeiro impulso que eu senti quando eu tomei natro muriático foi de falar, de deixar claro para as pessoas que eu amo, que eu as amo de paixão e que elas são muito importantes na minha vida. E não era meu hábito verbalizar isso.
mas eu senti um impulso muito grande de dizer isso a elas, de prestar uma homenagem para os meus amigos. Então senti que me reconciliou com a minha polaridade feminina, não apenas comigo enquanto mulher, mas me reconciliou também no sentido de aceitar a minha intuição, os meus insights intuitivos, me devolveu essa capacidade de me relacionar de forma mais empática, mais humana com as pessoas à minha volta, me sentir mais conectada ainda com a natureza, com essa necessidade de pausas, de contemplação, de usufruto de tudo aquilo que eu já tinha conquistado. Então, quando eu me refiro à polaridade feminina, eu me refiro a essas atribuições. É uma homeopatia fantástica, meus queridos, desde que, obviamente, em homeopatia eu sempre vou enfatizar isso, desde que devidamente empregada, obedecendo a critérios de similitude. Meus queridos, um forte abraço a todos e até a próxima. Como eu disse, eu vou tentar gravar esses mini vídeos sobre temas controversos da homeopatia para comemorar o nosso lindo e super verde Novembro Verde. Até a próxima, meus queridos.